Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Linha do Tempo, Maringá. E hoje nós vamos falar sobre dois ícones que representam a cidade canção aqui e Brasil afora também. Vamos falar sobre arborização e sobre os parques, né? Vamos navegar pela história, viajar pela história de alguns dos principais parques aqui da cidade. E para conduzir essa viagem, eu estou muito bem acompanhada novamente para apresentar os nossos convidados para você. Primeiro, a Juliane Kerkhoff, é assim mesmo a pronúncia do seu sobrenome, Juliane? Que é da recém-criada, recém-nascida diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá. Bem-vinda, Juliane. Obrigada pelo convite. Um prazer. Também estou aqui com o Miguel Fernando, que é pesquisador, criador do Maringá Histórica, conhece tudo aí sobre a nossa cidade, ajuda a gente a resgatar as histórias de Maringá. Bem-vindo, Miguel. Bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a história de Maringá, com a Juliane e com você, Brenda. Me sinto em casa para falar um pouquinho sobre esse nosso passado tão recente. Exatamente, Maringá com 75 anos, mas que se a gente for ver uma cidade ainda criança, recém-nascida, né? Mas que já tem tanta história. E aí eu queria começar pela história de, eu acredito que seja o mais icônico dos nossos parques. Vamos começar pelo Parque do Ingá? Miguel, conta um pouquinho pra gente sobre o nascimento do parque. Aliás, tem uma curiosidade, né? Antes da gente falar aí de nascimento, tem muita gente que não sabe, mas o Parque do Ingá tem nome completo, né? Qual que é o nome completo do Parque do Ingá? Pois é, Parque do Ingá, prefeito Adriano José Valente. Bem, o Parque do Ingá, se a gente fizer uma análise, ele nasce como equipamento turístico e ambiental em outubro de 1971, durante quase o finalzinho ali da gestão do 5º prefeito de Maringá, o advogado Adriano José Valente. Ele nasce com uma proposta que o prefeito tinha uma visão de que existisse um espaço público para que as pessoas de todas as classes sociais, faixas etárias, pudessem passar os fins de semana, pudessem aproveitar com a sua família, num espaço ambiental e que fosse no coração da cidade. E o prefeito chamava, à época, aquele equipamento como Clube do Povo, justamente por esse princípio de democratização de acesso, sempre foi gratuito e tudo mais, né? Mas se a gente faz uma análise um pouquinho anterior a este período, nós temos vários pontos sobre a história desse espaço de preservação. Primeiro, o ponto da perspectiva urbanística. Ele aparece no mapa da cidade de Maringá em 1945, que é quando o urbanista Jorge Macedo Vieira ele conclui o projeto urbano da cidade de Maringá, que tem essa proposta de uma cidade-jardim. E depois ele vai aparecer em vários momentos da nossa história. E tem um bastante interessante, que é no início da década de 1960, a gente passou por um momento muito grande de estiagem e ocorreram várias queimadas pelo Paraná. E o Parque do Ingá, ele, segundo o registro, sofreu fortemente. Na época ele ainda não levava o nome de Parque do Ingá, era Bosque 1, né? E ele sofreu fortemente. Então a proposta de reocupação desse equipamento foi também para trazer o vigor que ele tinha no passado e que sofreu com aquela queimada do início da década de 1960 e também para se tornar um equipamento ambiental. Então, assim, bem resumidamente, essa história, e aí vem vários equipamentos no interior do Parque do Ingá, como pedalinho zoológico, parque infantil, que muita gente aproveitou e aproveita ainda hoje, né, com esse equipamento no coração de Maringá. Exatamente. Desde sua criação ali, enquanto parque, para ser realmente utilizado pelo povo, né, frequentado pelo povo, a gente sabe então que já existia a área de preservação e após esse incêndio, então, tornou-se mais forte a ideia de tanto retomar a mata quanto realmente abrir para a população, né?
E desde que ele foi aberto como Parque do Povo, alguns itens são muito emblemáticos ali, né? Então, eu acredito que a própria criação do hoje lago, né, do Parque do Ingá, que não existia um lago ali, foi feita uma represa, né, para que se pudesse ter essa área para que as pessoas pudessem desfrutar. Os pedalinhos, né, que a gente teve ali desde o início, pausou por um tempo e agora voltaram com força total. Acho que é impossível Sem a dúvidas. família ir passear e não... eu vou dar uma volta de pedalinho ali no lago, né? Também retomar ali um pouquinho, acho que a gente podia contar para quem não viveu esse momento, né? Porque apesar de ser uma história recente, teve muita gente que não presenciou, por exemplo, a existência de um zoológico no Parque do Ingá. Sim, a gente teve um zoológico que funcionou por muito tempo dentro do parque, né, Miguel? Sem dúvidas. Era um atrativo, era outro período da nossa história, né? A gente não pode interpretar os fatos do passado com a dinâmica que nós estamos vivendo no momento contemporâneo. Isso na perspectiva histórica é chamado de anacronismo. Mas o zoológico que sobreviveu até uma década, praticamente, pouco mais de uma década, tinham ali animais icônicos, né? Eu me lembro do leão, da onça, de coatis, enfim, das araras que ficavam ali, dos macacos. E era um grande atrativo para a população ter esse contato com os animais silvestres, mas tinha também uma perspectiva de conexão histórica. Quem não sabe, no interior do Parque do Ingá, a gente tem aqueles caminhos de paralelepípedo. Esses paralelepípedos eles foram retirados da Avenida Brasil, da Avenida Getúlio Vargas, quando essas vias foram asfaltadas, e foram transferidos para o interior do Parque do Ingá, justamente com uma proposta de preservação de um elemento da nossa história. Os animais também tinham essa proposta, porque muitos pioneiros dos momentos desbravadores de formação do norte do Paraná encontravam esses animais, ou alguns desses animais, né, nas matas virgens e fechadas dessa região da cidade de Maringá. Inclusive, a própria cidade de Maringá, né? Tem relatos de onças que cruzavam a cidade nas décadas de 1940 ou alguns núcleos rurais por aqui. Sem contar que a gente tem um elemento importantíssimo do progresso da cidade de Maringá, que está bem na entrada do parque, que é a famosa Maria Fumaça, né? Locomotiva 608, prefixo 608, que chegou em Maringá em 31 de janeiro de 1954 para inaugurar a estação ferroviária. E para levar ela da estação ferroviária até o Parque do Ingá foi uma operação hercúlea, porque isso se deu no início de 1973. Os funcionários da prefeitura, liderados pelo Silvio Alves Moura, que era um dos primeiros funcionários da prefeitura, tinham que ir montando o trilho do trem, puxava com uma patrola a locomotiva, desmontava, remontava e assim foi trazendo ele pelas avenidas da cidade. E até pouco tempo atrás não existia nenhum registro fotográfico sobre isso. E aí pelo Maringá Histórica, que a gente tem esse princípio de museologia social, que as pessoas mandam muito material para nós, a gente interpreta e publica, chegou até nós uma foto maravilhosa assim, da locomotiva saindo pela Avenida Tamandaré e vindo em direção até o Parque do Ingá. Então, a história está em todos os locais que a gente passa, em todos os locais da cidade. A gente precisa decodificar um pouquinho esses elementos para entender a importância que elas têm na construção da nossa identidade, né? Da identidade do maringaense, ou como se convencionou dizer recentemente, ou há alguns anos, o tal do maringaísmo, né? Que é esse espírito de viver a cidade de Maringá. Com certeza. E fazendo esse resgate, traçando esse paralelo entre o que vivemos antes e o que estamos vivendo agora, Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão até do por que não tem mais zoológico no Parque do Ingá. Como o Miguel falou, a nossa percepção como sociedade mudou, a nossa visão de zoológicos, né, de manter esses animais enjaulados. A gente sabe que as condições, né, de muitas das jaulas não era adequada na época, mas também teve toda uma questão ambiental envolvida, né? Por que a gente não tem mais zoológico lá no parque? Sim, esse é um questionamento que muitos fazem, realmente crianças, jovens, idosos, todos. Eu visitei muitas vezes, tenho lembrança do leão, Simba, e, enfim. O Parque do Ingá é uma unidade de conservação,
né? A sua primeira lei de criação qualificava como área de preservação permanente, mas era uma qualificação inadequada. Mas porque essa primeira lei ela é anterior à própria lei nacional do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, que é a lei do SNUC, que é de 99. Então, uma segunda lei que requalificou a área já qualificou corretamente como unidade de conservação. E ela foi incluída, então, no Cadastro Estadual de Unidade de Conservação e passou a receber ICMS ecológico. E, como tal, ela tinha que se adequar à lei federal, às unidades de conservação, que não pode ter animais ou espécies exóticas, né? Então, o leão e algumas espécies que nós tínhamos ali eram fauna exótica. Então, a gente teve, à época, um ofício, uma comunicação do IBAMA que se removesse os animais. O que pode ter numa unidade de conservação? Animais silvestres soltos, né, na natureza, e não em cativeiro, e não exóticos. A gente ainda tem algumas situações, até alguns dos coatis, aquele coatizinho bonitinho, todo cinza, né? Ele também é exótico, mas então não seria apropriado para estar na unidade, mas está solto, difícil fazer o manejo, há todo um estudo, o próprio plano de manejo orienta que o correto era a remoção, mas é algo mais complexo, né? Demanda de muito mais estudo. Por que não se pode ter espécies exóticas dentro de unidade de conservação? Porque ela é uma área, como a própria lei conceitua, de relevante interesse e necessariamente nativo e natural. Então, quando a gente permite espécies exóticas, pode causar um desequilíbrio com as nossas nativas no local. Então, foi por esse motivo que foi removido, né? Não só do Parque do Ingá. Então, nós podemos ter em outras áreas, mas não nas nossas unidades de conservação, que hoje são 9 no município de Maringá. Além do zoológico que quem viveu visitou, né? Eu tenho certeza. Eu ainda nem morava em Maringá e já tinha visitado o zoológico do Parque do Ingá. E eu acredito que isso ainda está na memória de muita gente mesmo, né? Mas eu acredito também que tem outro item que a gente já citou aqui e que é a cara do parque, né? Que é justamente o lago. E muita gente acha que o lago sempre esteve ali e não esteve, né, Miguel? Tinha uma nascente ali dentro do parque, então, que foi transformada no lago que a gente conhece hoje. E vamos resgatar um pouquinho dessa história? Vamos traçar a linha do tempo ali agora do lago do Parque do Ingá? Olha, é muito difícil dialogar sobre esse assunto porque não tem sob perspectiva histórica, uma pesquisa que possa indicar, né, como era lá, de que maneira que era lá. Nós temos registros fotográficos que nos ajudam a entender um pouquinho como era o espaço que era o Bosque 1 e depois se transformou no Parque do Ingá ali. Alguns registros do final da década de 1940, década de 50, alguns aéreos já da década de 1960. Já na década de 1960, antes do parque, portanto, você vê uma pequena formação de um lago. Nos registros dos anos 1940, a gente tem assim um vestígio de nascentes. Inclusive, se tem depoimentos de que ali no centro do Parque do Ingá eram as lavadeiras do Ingá, as mulheres que lavavam as suas roupas, principalmente ali da região da Vila Operária e tudo mais. Eu penso que existe um pouco de mito em torno disso, tá? Porque era muito difícil chegar no centro do parque, não é uma coisa comum. E era uma área de mata fechada, assim, como é que as mulheres chegariam até ali? Talvez no entorno deveria existir alguma nascente de maior fácil acesso, né? Então, isso é um pouquinho da história. O próprio prefeito Adriano José Valente, ele destacou que foi um desafio bastante grande fazer o represamento da água até o Parque do Ingá, e que muitos técnicos na época da prefeitura, porque quem deu a consultoria para a constituição do Parque do Ingá foi o Aníbal Bianchini da Rocha, né, que ficou popularmente conhecido como jardineiro de Maringá, um engenheiro agrônomo formado pela Exalc, em Piracicaba e tudo mais. E as pessoas achavam que não iria dar tempo pelo prazo que havia sido estabelecido. Segundo o prefeito destaca, a gente não sabe até onde que foi dessa forma, ele fez uma conta meio simples, assim, ele pediu para calcular em quanto tempo se levaria para encher uma lata de 20 litros de água. E a partir disso ele estabeleceu um prazo, até tal data tem que estar completo esse lago que nós estamos represando.
acabou dando certo. Ele inaugurou, então, em outubro de 1971. Agora, a gente enfrenta grandes desafios, né? Porque um lago represado carece de muito manejo e muita atenção, né? Difícil saber quais vão ser os desdobramentos a partir disso. Com certeza. E além dos pedalinhos, né, que eram atrativos desde que se tornou ali Parque do Povo, a gente teve até competições, né, sediadas no Lago do Parque do Ingá de canoa, caiaque. de caiaque. É. No final da década de 1980, principalmente, aconteceram muitos campeonatos ali, campeonatos federados de caiaque, de canoa, de natação. Depois acabou se perdendo por uma série de dificuldades, né? Primeiro porque a própria prefeitura encontrou outros caminhos mais adequados e segundo porque houve uma profissionalização muito grande desses esportes. Então não é qualquer espaço que você consegue sediar, mas de fato marcou a memória dos maringaenses estes campeonatos que aconteceram principalmente no final da década de 1980 e início dos anos 90. E aí eu queria entrar com você, Juliane, nessa questão também, porque a gente levou um grande susto nos últimos anos vendo o Lago do Parque do Ingá secar, né? Então, para a gente explicar realmente, para quem não está tão por dentro dessas questões técnicas e de repente olha o lago hoje e fala, mas ele era tão diferente, o que aconteceu com o Lago do Parque e quais são as perspectivas para que a gente tenha novamente, né, esse cartão postal aí da cidade pleno? Como o Miguel bem colocou, o lago, que no plano de manejo da unidade, ele é qualificado pela UEM, as instituições que elaboraram o plano de manejo, como um reservatório. Né? Ele é um reservatório e que era alimentado por essas nascentes, várias nascentes que nós tínhamos, uma ali próximo à gruta de Nossa Senhora Aparecida, bem embaixo da gruta. E essas nascentes, a partir de 2016, 2017, elas foram secando. Então, não há estudos, ainda estamos fazendo um estudo que está bem avançado, já praticamente 50%, 70%, que aponta já indícios, né, do secamento, além, é claro, de uma seca histórica, uma estiagem, né, nos últimos anos histórica, que contribui. A nascente ela é proveniente de um lençol subterrâneo raso. Então, acontece mesmo esse rebaixamento do lençol freático em períodos de estiagem, parou de ser abastecido pelas nascentes. A gente tem dois fenômenos, que é a infiltração no solo, ele não é impermeabilizado, como é o do Alfredo Niffler. Por que o do Alfredo Niffler não seca? Porque lá tem uma nascente que ainda abastece e lá é impermeabilizado. Então, não tem infiltração em solo. E, além de ter infiltração em solo, o reservatório do Parque do Ingá, ele também sofre a evapotranspiração. Então, a gente perde dos dois lados, pela evapotranspiração e pela percolação em solo. E não tem o abastecimento natural que tinha, né? Então, em virtude disso, o município contratou, no ano passado, um estudo da Universidade Estadual de Maringá, com o pessoal da engenharia urbana, um estudo muito bacana, que já está em fase bem avançada, já identificou metodologias de reabastecimento. Três produtos, né? Tanto propõe os poços drenantes nos próprios bueiros no entorno do parque, aproximadamente 60 bueiros. Já tem o projeto, um custo bem assim, baixo e um resultado que demonstraram bem interessante. Não só para reabastecimento do lençol a médio e longo prazo, mas também para evitar enchentes, é uma obra preventiva, né? E também, paralelo aos poços drenantes, a religação da galeria pluvial, que foi em 2005 interrompida. Até 2005, as galerias de águas pluviais ali nos bairros do entorno do Parque do Ingá, boa parte delas eram lançadas dentro do parque, né? E elas foram interrompidas porque esse lançamento acabou causando uma grande erosão dentro do parque. Então, teve uma obra, aproximadamente 6 milhões de reais, para contenção, para desligamento dessas galerias, realocação delas e a contenção do processo erosivo com as obras, aqueles gabiões que nós temos dentro do parque. Então, as pessoas, às vezes, estão passando ali pela passarela e não sabem o que é aquele gabião, né? Então, é essa contenção do processo erosivo. Nessa nova proposta,
A UEM, ela estuda de onde vem mais água nos processos de chuva. Então, para ser mais viável e econômico e eficiente a religação, para não religar em todos os pontos, mas apenas naqueles pontos que a gente tem maior volume de água, e utilizando o próprio gabião para fazer o tratamento preliminar dessa água, porque a gente sabe que a água da chuva vem, lava o asfalto, traz toda uma quantidade de impurezas, vai ser tratado naquele espaço para ser lançado novamente no lago por meio de galerias. Então, agora, enquanto não temos as nascentes reabastecidas, que a gente projeta aí para médio e longo prazo, o reabastecimento pelos poços drenantes, a gente teria o abastecimento pelas galerias pluviais, pela água da chuva. E você estava falando sobre esses estudos desenvolvidos não só para a manutenção do parque, mas a gente sabe que essa área de conservação, além de ser visitada ali por todos os maringaenses, gente de fora, quem vem visitar Maringá, o primeiro lugar que a gente leva, Parque do Ingá e Catedral, com certeza tem que passar por lá, né? Com certeza. E a gente sabe que também são feitos muitos estudos ali, né? Então, há uma parceria com instituições de ensino para que seja feito um constante estudo sobre a biodiversidade daquele lugar, sobre o que a gente tem ali de mata, de animais, né? Com certeza. Nós tivemos já 2 planos de manejo. Então, o primeiro já mais antigo, há umas 2 décadas, e agora o segundo, que foi atualizado bem recentemente, e esse a gente inicia a execução agora. Porque o plano, ele estuda, faz os levantamentos, inclusive do próprio reservatório, da qualidade da água, análise dos peixes que tem ali. Posso pescar? Não posso? Então, os estudos eles apontam a qualidade, se é passível de se alimentar com aquele peixe ou não. Esse estudo ele também indica áreas de uso antrópico, ou seja, áreas que eu posso fazer alterações. E nós temos, por exemplo, o Jardim Japonês, e ali tem uma novidade bem bacana. No ano que vem, nós teremos 40 anos da Irmandade, né? Maringá-Kakogawa, cidade irmã, cidade japonesa irmã. E eles estão preparando um projeto de requalificação do Jardim Japonês do Parque do Ingá. Esse projeto, que está sendo feito no Japão por um grupo de estudantes de Kakogawa, de uma universidade de Kakogawa, ele está previsto, né, para ser entregue meados desse ano, executado com a parceria com eles ainda esse ano e com a visita, então, do prefeito de Kakogawa para o ano que vem, que é exatamente o mês de maio, quando completa os 40 anos. Então, a gente tem essas novidades aí que vêm para embelezar ainda mais. E hoje a gente teve uma reunião com o pessoal, a novidade é muito bacana o projeto que eles estão... Vai mudar completamente a cara do Jardim Japonês que nós já temos lá dentro, né? Então, novidades boas aí para a nossa unidade de conservação. E isso é muito simbólico, né? Isso de estar completando 40 anos e ter toda essa mobilização. E mesmo porque você estava falando, né, que o prefeito também vai estar envolvido, e a gente teve na inauguração do Jardim Japonês também uma presença ilustre vinda direto do Japão, né, Miguel? E ela se deu em julho de 1978. A Lei da Irmandade é de 72, e aí em julho de 1978 nós tivemos a vinda dos então príncipes Michiko e Akihito, que visitaram uma série de cidades no Brasil, e Maringá foi contemplada com aquela visita. E na oportunidade que eles vieram para a cidade, entre as agendas oficiais, como por exemplo o lançamento da pedra fundamental da futura sede da ACEMA, que hoje fica aqui na Avenida Kakogawa, mas nem sempre ficou ali, eles inauguraram um jardim japonês, que a gente conhece bem, né? E tem muitos elementos interessantes ali no Jardim Japonês, como, por exemplo, as pontes, que foram inspiradas nas pontes dos jardins do próprio Japão, as pontes construídas em madeira. A gente tem os toris que estão espalhados ali pelo Jardim Japonês, o próprio gramado que existia até muito tempo, que era uma referência também ao formato dos jardins japoneses, da própria origem do país. Enfim, é um elemento bastante interessante.
Aí eu fico sempre pensando por que escolheram fazer o jardim japonês dentro do Parque do Ingá, né? Porque nós temos fotos antes do que era o espaço onde era o jardim japonês. E era um espaço basicamente de circulação de pessoas. Existia um pequeno gramado e tal, mas a gente nunca encontrou uma referência. Quem que propôs que fosse no interior do Parque do Ingá o jardim japonês? Independente a isso, já tem uma novidade, né? Que no ano que vem a gente vai ter um novo jardim japonês com a presença das autoridades de Kakogawa, que é a nossa cidade irmã. E eu acredito também, claro, né, a área exata da localização do jardim é de se pensar o porquê, mas tê-lo dentro do Parque do Ingá, eu acho que é algo muito simbólico, porque apesar de nós termos várias outras áreas e parques espalhados pela cidade, o Parque do Ingá tem um lugar especial no coração do maringaense, né? E eu acho que isso ficou muito claro, principalmente quando a gente teve um momento muito difícil para o Parque do Ingá, que foram anos em que ele ficou fechado à visitação, ali por conta das mortes também de alguns animais, que depois soube-se, né, que era por herpes, mas até descobrir isso, o parque ficou fechado e o maringaense sentiu isso, né? Parecia que doía nas pessoas realmente ver o parque, que por tanto tempo esteve aberto e que foi visitado, fechado a visitação. Juliane, foi isso? Você sentiu isso também? Você acredita nisso também? Com certeza. Nós fechamos o parque atualmente às segundas-feiras para manutenção. E é constante, mesmo às segundas, que já é hábito, né? Todos sabem que está fechado, pessoas que vêm de fora, de outros municípios, para visitar o parque, está fechado, né? Então, você mantém um período maior com o parque fechado. Nesse período, foi até por recomendação da própria Secretaria de Saúde, enquanto não se saíssem os laudos, né? Então, foram coletados material dos animais que morreram, foram encaminhados animais a Curitiba, e todas essas análises, elas são muito demoradas. Então, por prevenção, orientou-se que ficasse fechado e depois, na realidade, não. Mas, enfim, são os protocolos que têm que ser seguidos, né? Mas, realmente, é uma área que, aos finais de semana, muitas pessoas de vários municípios da região que visitam. Durante a semana também, a gente tem um projeto no Instituto Ambiental de Maringá, das trilhas guiadas. Então, esse projeto ele será ampliado com a possibilidade. Hoje nós atendemos geralmente grupos escolares, empresas, grupos de terceira idade, mas nós estamos ampliando para toda a região, né? Com parceria com a MUSEP, com a divulgação. Então, a MUSEP faz os agendamentos e estamos ampliando o número de monitores, capacitando. Agora, no dia 1 de junho, que nós lançaremos a Semana Municipal de Meio Ambiente, nós teremos dentro do Parque do Ingá, bem do lado da locomotiva, o lançamento de um programa do Estado, que é o Poliniza Paraná. Estão lançando em vários municípios, vão lançar em Maringá e vai acontecer esse lançamento no Parque do Ingá com a instalação das colmeias de abelhas, né, brasileiras nativas sem ferrão. No município de Maringá, a gente vai ampliar esse programa daí municipal, né, que são os Jardins das Abelhas, em outros parques, em outras unidades de conservação. O Parque dos Pioneiros, né, o Bosque 2, o Parque das Perobas, agora o novo e recém-incluído aí no cadastro do Estado há 2 semanas, que é o Parque Sumaré. Então, essas áreas vão também ganhar aí os Jardins das Abelhas. Uma importante inovação. A gente está também contribuindo aí com o ecossistema, né, com a ampliação e levando as crianças para conhecer esse trabalho, né, das abelhas e a necessidade de preservar as abelhas, né, sem ferrão. Então, mais um evento, mais uma atividade que o parque ganha a partir do dia 1º de junho. Muito legal todas essas novidades e eu acho que isso valoriza ainda mais um lugar que já é tão especial para o maringaense. Mas, além do Parque do Ingá, a gente tem outros parques muito importantes também para a história de Maringá
e para o dia a dia do maringaense, né? A gente sabe ali que, então, Parque do Ingá durante a semana é visitado, aos finais de semana até fecha-se ali a via para que as famílias possam desfrutar mais, porque o número de visitantes é enorme, mas isso também acontece de fechar as vias em torno de um outro parque onde a gente não pode entrar e tem muita gente curiosa. O que é que tem dentro do Bosque 2? Qual que é a diferença? Por que eu posso entrar no Parque do Ingá e não posso entrar no Bosque 2? Juliane, conta pra gente. O Bosque 2 também é uma unidade de conservação, também tem plano de manejo já, então, em tese, ela poderia estar aberta, né, à população. É uma questão de gestão, né? Nós, agora, com o Instituto Ambiental de Maringá, já colocamos no nosso plano de metas, ele vai ser aberto à população. Então, nós temos uma situação que o Miguel conhece muito bem, né? Assim como o Parque do Ingá, o Bosque 2 ele também recebe, ainda até hoje, a drenagem urbana daquela microbacia. E, por conta disso, a gente tem um problema de processo erosivo lá dentro, né? Que a nossa equipe fez um levantamento e está fazendo projetos para a correção. A ideia, diferentemente do parque, onde foi interrompida as galerias e toda a drenagem religada às galerias do entorno, no Bosque 2 a sugestão não é fazer isso, porque a galeria do entorno é uma galeria bem antiga, bem, né, de 30, 40 anos, então ela não comportaria mais essa vazão de água pluvial. Então, a ideia ali, até sugestão pelos engenheiros da Secretaria de Obras Públicas do município e do IPLAN, é se restaurar ali mesmo a drenagem, os gabiões, né, os dissipadores de energia e manter a drenagem dentro do parque. Mas, uma vez recuperadas essa obra de drenagem, a gente consegue a contenção do processo erosivo e daí nós temos duas alternativas. E até talvez o Miguel se interesse pela segunda. A primeira seria deixar a regeneração natural nos pontos erodidos. Nós vamos abrir trilhas, né? Será uma área mais, não assim como o Parque do Ingá, com paralelepípedos e com mais uma área mais ecológica, mais fechada para o turismo ecológico mesmo, isso, com trilhas, com pequenas trilhas. Aquele imóvel ali, que é do Estado ainda até hoje, a Usina do Conhecimento, né? Todo mundo conhece com esse nome. Nós estamos pleiteando já uma doação para o município para instalar o Centro de Educação Ambiental do município. E ali vai ser, além de atividades de educação ambiental, museu, possível museu do MUD ali, um segundo MUD, mas também um miliponário. E a gente pretende, a primeira ideia seria a regeneração dos pontos erodidos assim mais graves, né? Onde tem a ponte, né? A histórica ponte. Uma segunda ideia que a nossa equipe de educação ambiental pensou, mas isso tudo, claro, tem que ser discutido com a gestão, tem que ser pensado, é de manter e a trilha ir até lá para que as pessoas conheçam a história de Maringá, né? Onde era então não permitir ou não possibilitar ali a regeneração natural para você manter o espaço onde você vai ver o espaço da ponte, né? E até interessante, o próprio processo erosivo, ele em certos pontos formou um pequeno cânion que os estudantes de geografia vão adorar conhecer, vai ser muito importante para estudos, né? Então, a ideia é que a gente possa abrir ao público. Para que precisa para abrir? Então, duas coisas. Primeiro, nós temos, e isso é rápido, a gente já tem um processo de licitação em andamento para contratar uma empresa para o controle e o manejo das espécies exóticas e invasoras. Isso tem que ser feito urgentemente na unidade. A gente tem algumas espécies exóticas bem agressivas que têm, se a gente perceber bem a vegetação, tem consumido com a vegetação da unidade. Então, isso é muito urgente. E a segunda é a conclusão desses projetos, dessas obras, a execução, também não é tão complexo assim, contendo o processo erosivo, elaboração das trilhas, abertura. Né? Então, a gente estima aí que para o início do ano que vem, talvez a gente já possa ter isso. Olha, essa notícia me animou muito, porque eu devo confessar que, apesar de adorar o Parque do Ingá, eu
adoro também o Bosque 2. E eu morria de vontade de entrar lá. Falei, poxa vida, queria tanto. Se eu tô assim, imagino você, Miguel. Não, mas eu já entrei. O Miguel já conhece. Agora, Brenda, deixa eu só fazer um parênteses. E tem a segunda parte. O Bosque 2, ele é cortado, né, ao meio ali pela JK, Avenida JK. E a parte 2 dele, que é a gente fala a parte 2, é onde tem a cachoeira, né? Sim. A famosa cachoeira que não pode entrar, né? Mas que as pessoas, algumas pessoas acabam entrando, invadindo, né? Essa área, até por orientação dos nossos biólogos, a sugestão, inclusive, né? Até que não se consiga abrir a primeira etapa, né? Porque tem mais obras a serem feitas. Essa área é bem tranquila, já tem as trilhas executadas até pelas próprias pessoas que já andam ali dentro, e a ideia já para esse ano mesmo, abrir essa segunda parte. As trilhas, fazendo ali todo um projeto mais adequado para as trilhas com acessibilidade, né, para que tenha, de fato, acesso a todos, né? Claro que não vai poder ser usado ali o espaço da cachoeira, porque envolve toda uma questão de risco, de segurança. É um córrego urbano que a gente sabe, infelizmente, tem toda a questão que envolve as áreas urbanas de poluição hídrica, né? Claro, mesmo com todo controle, sempre acontece. Mas nós pretendemos ainda esse ano abrir a parte 2 já para as trilhas guiadas. Essas trilhas serão guiadas justamente para evitar, né, que as pessoas utilizem ali do espaço da cachoeira sem uma vigilância ali, uma equipe de salvamento, né, colocando em risco a vida das pessoas. Então, se você, como eu, também era curioso para entrar no Bosque 2, tem gente que já entra, mas a gente sabe que não pode. Agora vai poder ir com segurança e isso é muito legal. Além do Bosque 2 e do Parque do Ingá, tem alguns outros parques ali que tem o coração de muita gente, porque Maringá consegue ter parques e áreas de lazer espalhadas por toda a cidade, né? Espalhados ali em todos os cantos, praticamente todas as áreas da cidade têm uma área de lazer e isso contribui, claro, para que Maringá esteja sempre ali bem ranqueada entre os melhores lugares para se viver. A gente sabe que lazer é essencial. Vamos falar agora de um parque que muita gente só conhece pelo apelido, que é o Buracão, que é o Alfredo Niffler. Como é que o Alfredo Niffler virou o Buracão? Como é que começou a história do Alfredo Niffler, Miguel? E como é que tá agora essa história, Juliane? Vamos traçar esse paralelo. Bom, é necessário primeiro assim quebrar um pouco do paradigma de que a companhia só tinha pequenos lotes sendo comercializados na nossa cidade. Na verdade, no eixo urbano, sim. Quando a gente fala eixo urbano, quer dizer, o que hoje é Vila Morangueira, até a década de 1960, 70, era a zona rural. Então, no entorno do eixo urbano, nós tínhamos algumas fazendas muito grandes. E uma delas era a Fazenda Maringá, que uma parte virou Vila Morangueira, outra parte, uma parte do Jardim Alvorada e por aí vai. No centro da Fazenda Maringá, ficava uma colônia de trabalhadores, a sede da fazenda, e essa fazenda era de propriedade do suíço Alfredo Werner Niffler, que era o gerente da Companhia de Terras Norte do Paraná, que em 51 se transforma na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E ele era proprietário dessa fazenda até o início da década de 1970. Quando deixa de ser fazenda e começa a se lotear aquela área, um espaço começa a se transformar num problema, que é justamente o coração da fazenda. E ali nós vamos ter uma erosão gigantesca. E ali também vai virar uma espécie de um lixão, era uma área de problemas sociais. As casas que estavam construídas no entorno tinham problemas de rachaduras, enfim. Quem vai propor uma solução de fato para aquela região é o prefeito Saíde Felício Ferreira, na sua primeira gestão. E aquele parque ele termina de ser reurbanizado, reocupado, como a gente conhece em 1986 para 87, ainda vai mais um pouquinho de 88, mas ali no início da segunda metade da década de 1980. E passou por várias modernizações desde então, né? Eu morava ali perto. Morei ali durante 20 anos numa rua muito próxima
E eu fico pensando, porque restaram algumas casas que o quintal, a vista da casa é a vista do parque. Isso é uma coisa sensacional e fora do comum. Eu acho que hoje ninguém consegue comprar uma casa colada num parque como acontece ali no Buracão. E leva esse apelido justamente por isso, porque antes dele ser reurbanizado, reocupado, requalificado, ele era de fato uma grande erosão que causava muitos problemas. E esses problemas que não mais existem, porque agora a gente tem muita gente aproveitando esse espaço, né, para lazer, para passear com a família, fazer piquenique, caminhada, também está ganhando novos ares ali, né? O prefeito anunciou recentemente também uma reurbanização ali, readequação para acessibilidade. A ideia é que cada vez mais gente ocupe esse espaço mesmo, né, Juliane? Sim, com certeza. A administração ela tem esse viés, né, de levar realmente o lazer em todos os bairros. Tanto é aí agora, a gente já vai inaugurar no final do mês, o segundo parque linear. Então, a ideia é que tenha-se acesso aos espaços de lazer. O Parque Alfredo Niffler, ele não é uma unidade de conservação, diferente das outras áreas que a gente conversou aqui. É um parque urbano mesmo, então uma área que pode ter modificações das diversas requalificações. Então, já tem um projeto no município, né, do IPLAN e da Secretaria de Obras, para uma grande obra de requalificação, que também é prevista já para breve. Além desses todos, a gente tem vários outros parques que as pessoas amam e usam. Então, a gente tem Bosque das Grevilhas, a gente tem o Parque do Japão, recente Parque do Japão, mas que já se tornou um símbolo. No Natal é uma grande atração, né? Durante todo o ano, muita gente visita, mas no Natal é um espetáculo à parte por conta da iluminação também, né? E vários outros parques espalhados pela cidade. Eu queria que vocês escolhessem aí, eu sei que é difícil, mas escolhessem um parque do coração, fora esses que a gente já mencionou, para falar sobre. Pode ser um pouquinho da história, pode ser uma história pessoal ou pode ser novidade que vem por aí. Miguel, começando por você. Eu não podemos considerar como parque, mas ele, inevitavelmente, quando se fala do plano paisagístico da cidade, é impossível não falar do Horto Florestal, né? É impossível. Porque o Horto Florestal, de propriedade da companhia até hoje, foi criado pelo engenheiro agrônomo Luiz Teixeira Mendes com a proposta de desenvolver e executar o projeto paisagístico da nossa cidade. E ele nasceu com o objetivo de ser um instituto para a botânica regional. Não chegou até lá, mas embora fosse utilizado como uma área para o cultivo das espécies, até que elas tivessem maturidade para serem plantadas ou replantadas pela cidade, ele também virou um grande atrativo turístico. As pessoas visitavam o horto nos finais de semana, conheciam como que as espécies eram cultivadas, enfim. E a gente sabe que hoje, infelizmente, ele está fechado por uma série de razões, mas é um espaço que não teria como a gente deixar de falar num episódio como esse. O Horto Florestal fica aí a minha indicação como espaço de preservação. E é um espaço que quem está aqui há mais tempo tem memórias lindas, né? Sem que dúvidas. Povoam ali o imaginário de quem nunca entrou e que trazem lembranças sensacionais para quem já esteve, para quem viveu tudo isso, de fazer realmente uma visitação ao horto. Antes de passar a bola para você, Juliane, e pedir para você também escolher um parque, eu vou cantar a bola aqui, tá? Qual é a chance da gente também ver o horto reaberto um dia, já que o Bosque 2 finalmente será aberto à visitação? E o horto, tem chance? Depende muito mais da companhia, né? Pertence a eles, então é algo que depende do interesse, de querer reabrir ou de querer negociar. Enfim, é o que o maringaense quer, né? É o que todos Sonho nós do maringaense, sonhamos. com certeza. Juliane, escolhe então para mim uma área de todas essas aí que a gente tem espalhadas pela cidade, que tem seu coração ou que tem uma grande novidade vindo por aí. Conta pra gente. Então, a gente tem 21 áreas verdes de remanescente florestal nativo em Maringá. Dessas 21, 9 são unidades de conservação já declaradas por lei e reconhecidas pelo Estado. Dessas 9, tem uma que fica em frente à minha casa. Então, essa é a minha do coração, que é o Parque Sabiá. O Parque Sabiá fica no contorno sul. É uma área pequena, mas eu moro ali há 20 anos e quando mudei ali, a gente não tinha ainda, o parque não tinha os alambrados ainda, e a gente costumava transitar
por dentro da unidade, entre um bairro e outro. Ninguém fazia a volta no parque, passava-se por dentro do parque, né? Então, há uns 10 anos, recebeu o alambrado, né, para que se isolasse, e ele sofreu 2 queimadas, inclusive uma no ano passado, criminosas, no período de estiagem. Então, foi a própria comunidade, são 2 bairros, ele está encravado no meio de 2 bairros, né? E a comunidade tem um apego, um amor muito grande com essa área. E eu me lembro que a gente passou a noite inteira com baldes, jogando até que chegasse o bombeiro. E depois nós fizemos uma ação com a comunidade. Eu tenho fotos dos meus filhos pequenos plantando, né? O meu filho de 1 ano e meio plantando ali árvores. Então, é um espaço de amor mesmo, do coração. E antes da gente encerrar, eu queria dar uma pincelada em um assunto que não tem como a gente passar batido quando a gente fala de parques e preservação em Maringá, que é a arborização. Maringá, além de cidade canção, também é conhecida como cidade verde pela quantidade de árvores espalhadas, né, por todo o município. Algumas delas ali acabam causando transtorno, né? Então a gente sabe que é muito vantajoso para algumas coisas e que quando chove, todo maringaense reclama, caiu árvore e é assim. A gente sabe também que existe um plano de manejo dessa arborização. Eu queria que você contasse um pouquinho, Juliane, para a gente sobre esse posto de uma das cidades mais arborizadas do Brasil. E como você estava me falando antes da gente entrar em gravação, esse número de árvores não diminui, ele pode aumentar, mas Sim. pelo menos se manter, ele não diminui. Então, como que é feito esse planejamento da arborização e como que estão as nossas árvores hoje? Maringá continua ali sendo uma das cidades mais arborizadas do Brasil, né? Com certeza, e vai continuar sendo, né? Esse é o nosso intuito e com certeza é o que todo maringaense quer. Porque é muito bom você ter uma árvore, né, na sua rua, na frente da sua casa. É excelente para diminuir o clima, gente que vive aí em cada vez mais com efeitos do aquecimento global. Quem tem uma cidade arborizada sabe a diferença. O nosso plano gestor de arborização urbana ele foi publicado em 2021. É o primeiro plano municipal, né, plano público, feito pelo próprio município, seus técnicos, engenheiros, com participação popular. Então, a sociedade, por meio das associações de classe, universidades, contribuíram para a elaboração deste documento, desse estudo. Esse estudo começou em maio de 2017 e foi publicado em maio de 2021. E, nesse período, foram georreferenciadas, foram contadas todas as árvores do passeio público, das praças e canteiros centrais. Hoje são quantas? Na época, 2021, 142. Hoje já aproximadamente 150. Então, mas aumentou 152 mil, para a gente ver. 142 mil na época de publicação do plano, né, quando finalizou o levantamento, em 2021. E hoje já aproximadamente 150 mil. Aumenta porque a gente teve novos loteamentos que já saem com sua arborização e porque cada remoção você tem a reposição. De repente, mas a árvore da frente da minha casa foi removida e ainda não veio. Ela pode demorar um pouco, mas vai ser reposta. Porque com o plano gestor de arborização urbana, existem as espécies adequadas. Não é qualquer espécie que pode ser plantada. Então, às vezes as pessoas se questionam, mas por que cai tanta árvore? Mas por que... Porque ao longo desses 75 anos, né, ou um pouco menos, porque a arborização de Maringá ela é construída, né, então não tem 75 anos, mas próximo disso, não havia-se o planejamento e não havia-se também a fiscalização. Então, as pessoas podiam. Muito comum, a pessoa queria pôr um pé de jaca na frente de casa, colocava, né, um pé de manga, caqui, e até 2 ou 3, depois viu que, mas agora está pegando no meu portão. E, então, espécies que, até, claro, de boa fé, querendo ter a árvore, mas espécies impróprias para o nosso clima, para o nosso habitat, né? E espécies, inclusive algumas que nós temos bastante no município, como a Iti, Sibipiruna, que elas têm baixa densidade, elas vivem pouco, caem mais rápido. Então, agora, o plano gestor está corrigindo isso. Claro que temos 1 ano só
de vigência do plano. Já avançamos muito, readequamos todo o viveiro municipal para só produzir, receber e plantar no município as árvores adequadas, os ipês, por exemplo, que são árvores de densidade melhor, vivem mais tempo, são mais fortes, né? Então, essa substituição ela é gradativa e precisa ser feita. A gente, daqui 10, 15, 20 anos, quiçá já tenhamos todas substituídas pelas que são indicadas no plano, né? Então, há uma arborização cada vez mais pujante para a nossa cidade. Giliane, muito obrigada pela sua explicação e principalmente pela sua participação com a gente hoje. Eu que agradeço por poder contribuir. Obrigada. Miguel, obrigada por estar com a gente e ajudar a gente a viajar no tempo, pela linha do tempo desses 75 anos de Maringá e dos parques de Maringá. Que isso, obrigado, Brenda. É sempre um prazer estar aqui com vocês e aprendi muito com a Juliane aqui nesse momento. É sempre bacana trocar experiências para a gente entender um pouquinho onde nós estávamos, onde estamos e, quem sabe, para onde a gente vai. Exatamente. Muito obrigada a vocês dois e a você que acompanhou o nosso podcast hoje, que fez essa viagem no tempo, percorrendo a história de alguns dos principais parques da cidade de Maringá. E eu quero que você me conte também aqui nos comentários, me diga qual é o seu parque do coração, qual é aquela história que você tem marcante ali com os parques da cidade ou com as árvores da cidade. Tem gente até que tem a própria árvore do coração, né? Com certeza isso acontece. Conta pra gente qual é a sua história aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo, curta também e nossa viagem continua. Eu espero você no próximo episódio da nossa Linha do Tempo, que você pode conferir nas principais plataformas de streaming e também aqui no nosso canal no YouTube. Até mais! Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação.